Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar a ver as medidas de centralidade e variabilidade, começando com uma medida de centralidade que a gente chama de média aritmética, certo? Bom, a média aritmética de um conjunto de valores, não é isso? Ou seja, x é uma variável quantitativa, os valores assumidos por x, define-se média aritmética de x, indica por esse x barra, média aritmética no caso dos valores que o x pode assumir. Essa média aritmética ela é a divisão da soma de todos os valores pelo número de valores. Então, isso é que vocês têm que prestar atenção, nessa parte aqui. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Aqui ele colocou, se são n valores, é o valor x1, x2, x3, x4 até o xn, você soma tudo e divide por n. Essa é uma notação que a gente chama de notação de somatório. Esse sinalzinho aqui quer dizer somatório de xi, o i variando de 1 até n, certo? Esse somatório aqui é essa parte que está aqui em cima. Bom, é melhor a gente ver com um exemplo, que aí fica mais fácil de entender. No primeiro exemplo, diz um aluno preparando-se para o exame vestibular fez 12 simulados no cursinho ao longo do ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. Os valores seguintes correspondem à pontuação obtida nesses exames. Observe que ele fez 12 exames, não é isso? Só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pontuações aqui. Ele tirou 56 no exame, 52 no outro, 61 no seguinte, 53 e assim por diante. Mas está aqui os 12. O que seria a média aritmética desses valores? Aí lembra que lá em cima foi dito que o que é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, observe que aqui ele somou os valores, 56 mais 52, esses três pontinhos aqui é para não escrever tudo, mas ele fez essa soma. 56 mais 52 mais 61 mais 53 mais 48, todos esses. E dividiu por 12, que é a quantidade de valores, são 12 simulados. A soma é 684, aí 684 dividido por 12, 57. Isso é a média aritmética, certo? Que é denotada pelo x barra. Bom, isso quer dizer que a nota média dele é 57 pontos. Aí, qual o significado desse valor? Caso o aluno apresentasse a mesma pontuação em todos os simulados, essa pontuação deveria ser 57 pontos, a fim de que fosse obtida esses mesmos 684 pontos. Ou seja, a média aritmética é como se ele tivesse tirado em todos os simulados a nota de 57. Se ele tivesse tirado 57 notas de 12, aliás, 12 notas de 57, ia dar os 684, que é o que tem aqui, certo? Vamos aqui para um outro exemplo. Ele diz, a média aritmética de um conjunto formado por 10 elementos é igual a 8. Acrescentando-se a esse conjunto o número 41, qual será a nova média? Ora, ele já diz quem é a média aritmética é 8, certo? Agora, a média aritmética, a gente sabe que é a soma dos valores dividido pela quantidade. Essa notação de somatório, ela é um pouco mais complicada. Então, eu vou dizer que vocês podem substituir, bora fazer isso um pouco mais simples. Vamos chamar a soma só de S. Então, é S dividido por 10. O que é o S? É a soma dos valores. Essa soma dos valores dividida por 10 é que é a média aritmética, que no caso, deu 8. Então, isso é 8. Então, você consegue achar a soma fazendo uma proporção simples. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Não é 5 não, viu? É um S. Uma vez S dá S.
que é a soma, e 10 vezes 8, 80. Então, observe que dá para a gente descobrir a soma se a gente sabe quem é a média aritmética de uma quantidade de valores, ok? Sabendo que ela é 80, ó, que essa soma aqui é 80, o que foi que ele fez aqui? Substituiu a soma, observa que a notação é pesada, mas eu substituí só por o S, né? Então ficou S, que é isso aqui, mais 41. E como ele acrescentou um valor a mais, não é isso? Ele acrescentou o número 41, em vez de 10 valores, a quantidade agora é 11, ó, por isso tem 11 aqui. Então é 80 mais 41, porque o nosso S a gente já viu que é 80 sobre 11. 80 mais 41 dá 121 dividido por 11. E 121 dividido por 11 dá 11 aqui, ó, que é a nova média, certo? Uma das propriedades, tem certas propriedades da média aritmética que é simples, ó. Se a cada xi adicionarmos uma constante c, a média aritmética fica adicionada de c unidade. Ou seja, se para cada valor que a variável pode assumir você acrescentar c, ó, esse c vai aparecer n vezes, não é isso? E aí quando você dividir, a média aritmética vai ficar acrescentada desse c, ok? Isso é só uma propriedade, eu gostaria de falar mesmo agora, ó, é disso bem aqui, ó, da média aritmética ponderada, que embora esteja assim no tópico só para ela, a média aritmética ponderada, ela é a mesma média aritmética, não muda em nada. O nome ponderado é porque às vezes tem valores que têm um peso diferente de outro. O que é um peso diferente de outro? É a quantidade de vezes que ele se repete em relação ao outro é diferente, certo? Então, essa quantidade de vezes que ele se repete é o que chamou de NI. Isso quer dizer que o elemento 1, x1, vai se repetir n uma vez, o elemento x2 n duas vezes e assim por diante. E aí, ó, em vez do total, aqui tem a soma dos pesos. Só que essa soma dos pesos é o total de valores. Então, de certa forma, é a mesma coisa, certo? Quando é que a gente usa a média aritmética ponderada? É quando você tem um conjunto de valores que os valores se repetem muito, certo? Os valores são muito repetitivos, então em vez de você colocar, por exemplo, 5 valor 5, depois 5 valor 6, 7 valor 8, você bota 5 vezes 6, 5 vezes 7, certo? E assim por diante, ok? Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil de entender. O exemplo aqui, um feirante possuía 50 kg de maçã para vender em uma manhã. Começou a vender as frutas por R$ 2,50 o quilo e com o passar das horas reduziu o preço em 2 ocasiões para não haver sobras. A tabela seguinte informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados pelo feirante. A tabela que está aqui, ó. Então ele começou a vender a R$ 2,50, não é isso? Então até as 10 horas ele vendeu a R$ 2,50 e ele vendeu 32 quilos de maçãs aqui na tabela. Depois das 10 às 11 horas ele baixou o preço para R$ 2,00 e de 10 até as 11 ele vendeu 13 quilos. E das 11 às 12 horas ele baixou para R$ 1,40 e vendeu 5 quilos. Observa que aqui, ó, como é que ele vai fazer. Ele vendeu 32 quilos a R$ 2,50. Então, esse é o peso do valor R$ 2,50. 32 vezes ele vai aparecer. Agora, já imaginou se eu tenho que escrever 32 vezes R$ 2,50? Depois, R$ 2,00, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 13 vezes. E o 1,40, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A soma ia ficar muito extensa. Então, como os valores se repetem muito, basta fazer, ó, 32 vezes 2,50 ou 2,50 vezes 32, tanto faz, não é isso? R$ 2,00 foram 13, não é isso? Então, R$ 2,00 vezes 13, mais 1,40 vezes 5. Observa que aqui, ó,
quando você terminar de somar a quantidade, vai dar o 50, que é justamente o 32 mais 13 mais 5, ó, os pesos. Então, continua sendo a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Só que como tem muitos valores se repetindo, para não ficar a notação muito extensa, usa o que a gente chama de média aritmética ponderada. Então, feitas essas contas, ó, dá 113 dividido por 50, que é um valor aproximado de R$ 2,26, certo? Ok? Ó, um segundo exemplo aqui, ó. A fim de arrecadar recursos para a festa de formatura, cada formando recebeu uma rifa com 20 números para vendê-los a seus conhecidos. Encerrado o prazo combinado, foi feito o levantamento de quantos números cada um vendeu, e constatou-se que 10% dos formandos venderam 10 números, 30% venderam 15 números e os demais conseguiram vender todos os números. Qual foi a média de números da rifa que cada formando vendeu? Ó, a variável x em questão é a quantidade de números vendidos. Os valores assumidos para x, no caso, então, são 10, não é isso? Por quê? Porque uma quantidade vendeu 10 números, uma quantidade de formandos. Depois, 15, porque outra quantidade de formandos vendeu 15 números. E, no caso aqui, não é isso? E os demais. Os demais formandos venderam os 20 números, porque ó, a rifa com 20 números. Então, os demais formandos venderam 20, certo? Então, é 10, 15 e 20. As frequências dele é 0,10, que é 10%, 0,30, que é os 30%, não é isso? E como o restante tem que completar os 100%, 0,30 mais 0,10 dá 0,40, não é isso? Para completar o inteiro, falta 0,60, que corresponde a 60%. Você tem 40%, o restante, então, ó, corresponde a 60%. E aí faz, ó, 10 vezes os 10%, não é isso? 15 vezes os 30% e 20 vezes os 60%, que dá, ó, 17,5. Isso significa que, em média, os formandos venderam 17,5 números de rifa. É claro que não existe 17,5 números de rifa. Ou é 17 ou é 18. Isso aqui é só uma média. É como se cada um tivesse vendido essa quantidade. É claro que é uns a mais, outros a menos. Ok? Bom, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês sobre média aritmética. No básico, o que vocês têm que saber mesmo é a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Quando tem muitos valores repetidos, aí a gente pode fazer a média ponderada, que é para simplificar a notação, certo? Mas é tudo da mesma maneira que se calcula. Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.